bom, pessoal? Bem-vindos de volta ao projeto Matemática na Quarentena. Eu sou o professor Alisson Monsores e nós vamos agora para a nossa última aula de juros, tá? É a aula número 10, onde nós vamos resolver mais algumas questões de juros e hoje nós vamos resolver especificamente questões sobre taxa real e taxa nominal, tá bem? Antes da gente começar, mais uma vez eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal para ajudar o canal a crescer e curtam os nossos vídeos, tá bom? Sem mais delongas, vamos lá, vamos começar. Então, vindo aí a primeira questão. Renato pediu empréstimo ao banco para pagamento em um ano com taxa anual real de juros de 28%. Sabendo que a inflação prevista para o período é de 7%, ou seja, para esse um ano, né? A taxa aparente de juros é de aproximadamente quanto, né? Então, pessoal, esse tipo de questão é aquela questão que relaciona taxa real com taxa nominal, né? E taxa de inflação, tá? Então, a gente pode utilizar a fórmula, né? Ou a gente pode colocar naquela divisãozinha que eu ensinei lá quando eu estava ensinando essa matéria lá no conteúdo. Então, aqui, ó, vamos resolver essa primeira aqui pela fórmula, tá? Então, pela fórmula, como é que ficaria? Pela fórmula ficaria assim, olha. 1 mais a taxa, tá? 1 mais a taxa é igual a 1 mais a taxa vezes 1 mais a taxa. Tudo bem? Tá. Que taxa é essa aqui? Essa aqui é a taxa, ó, vou botar aqui de outra cor. É a taxa nominal, tá? Aqui é a taxa de quê? Aqui é a taxa real, R. E aqui é a taxa de inflação, I. Tá? Então, 1 mais a taxa nominal é igual a 1 mais a taxa real vezes 1 mais a taxa de inflação. Essa é a fórmula, tá? Então, utilizando dessa fórmula, o que a gente teria aqui? Renato pediu um empréstimo ao banco para um pagamento em um ano, né? Com taxa anual real de juros de 28%. Então, ó, ele deu aqui, ó, o que ele deu aqui? Ele deu a taxa real, 28%, tá? E ele também disse que a inflação prevista para esse período é de 7%. Então, isso aqui é a taxa de inflação, 7%. O que ele quer saber? Ele quer saber qual é a taxa aparente, né? Taxa aparente também chamada de taxa nominal, tá? Então, pessoal, é só a gente substituir aqui na fórmula. O que a gente vai ter? 1 mais a taxa nominal, ou aparente, né? É igual ao quê? 1 mais a taxa real. Qual que é a taxa real? 28%. Só que eu não vou botar assim, eu vou botar em decimal, né? 28% em decimal é quanto? 0,28. Vezes 1 mais a taxa de inflação. A taxa de inflação ele falou que é 7%. Em decimal, 7% é 0,07. Pronto, então o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 1 mais a taxa nominal é igual ao quê? É igual a 1,28 vezes 1,07. Tudo bem? Agora aqui, ó, para ajudar, vamos fazer a conta aqui na calculadora, tá? 1,28 vezes 1,07. Então, essa conta aqui vai dar 1,3696. 1,3696. Então, aqui deu 1,3696. Pessoal, isso é 1 mais a taxa nominal, né? O que eu vou fazer, então? Eu vou subtrair os dois lados por 1, né? Então, vai ficar que a taxa nominal vai ser 1,3696 menos 1.
E daqui eu vou achar o resultado, né? A taxa nominal vai ser igual a 0,3696, ou a gente pode escrever em porcentagem 36,96%, né? De ganho nominal ou de ganho aparente, que era o que ele queria saber, né? Isso no período de um ano, né? Isso aí foi no período de um ano, porque o próprio texto falou que foi no período de um ano. Então isso aqui, lembra que ele pedia qual era a taxa aparente, né, de juros. Então a taxa aparente é essa aí, 36,96% de juros, tá bom? Vamos para a próxima? Bom, olha o 80 aí. Certo capital foi aplicado por um ano a taxa de juros de 6,59% ao ano. Se no mesmo período a inflação foi de 4,5%, a taxa real de juros ao ano dessa aplicação foi de quanto? Bom, então o que ele te deu aqui, né? Ele te deu a inflação, então ele te deu aqui a taxa de inflação, que foi de 4,5%, e ele te deu a taxa nominal, ou também chamada de taxa aparente, né? De 6,59%. Tá? E o que ele está pedindo? Ele está pedindo a taxa real. É o que ele quer saber, né? A taxa real. Bom, pessoal, essa aqui eu vou fazer sem a fórmula. Eu vou fazer direto utilizando aquela ideia que a gente fez de fator de correção, tá? Então, como é que fica utilizando a ideia de fator de correção? É assim, ó, o fator de correção, vou chamar de F, tá? O fator de correção aparente, né, o nominal, dividido pelo fator de correção da inflação. Isso vai ser igual ao fator de correção real. Tudo bem? Essa é a ideia que a gente tem que ter. Tá bom, então agora fica tranquilo. Qual que vai ser o meu fator de correção nominal? Pessoal, se você tem uma taxa nominal de 6,59, o seu fator de correção nominal é o quê? É 1,0659, tá? E esse fator de correção, ele embute dentro dele um ganho de 6,59%. Que não é um ganho real, lembra que é um ganho aparente, né? Um ganho nominal, um ganho aparente. Eu tenho que dividir pela inflação para eu achar o meu ganho real, né? Então eu vou dividir aqui, ó, pelo meu fator de correção de inflação. Qual que é o meu fator de correção de inflação? Se a taxa de inflação foi 4,5%, o meu fator de correção vai ser 1,045, tá? Esse fator de correção, ele embute dentro dele uma inflação de 4,5%, tudo bem? Quando eu fizer essa divisão, aí sim eu vou ter o meu fator de correção real. Tudo bem? Então vamos fazer essa conta. 1,0659 dividido por 1,045. Vamos lá? 1,0659 dividido por 1,045. Quando eu fizer essa divisão, eu vou ter 1,02. Então, aqui o meu resultado foi 1,02. Isso aqui é o meu fator de correção real. Pessoal, agora você tem que interpretar, né? Um fator de correção real de 1,02 representa o quê, galera? Representa um ganho real de
2%, né? Lembra que a gente fez isso nas aulas anteriores? Você tem que entender esse 1,02 como 1 mais 0,02. É assim que você tem que entender esse 1,02. Esse 1 é o 100%. E esse 0,02, isso aqui é o ganho real. Tudo bem? Então, na verdade, o que eu tive de ganho real? Eu tive um ganho real de 2%. 0,02 é a mesma coisa que 2%. Tudo bem? Então, era essa aí a questão 80. Vamos para a próxima? Questão 81. A taxa de juros aparente, que corresponde a uma taxa real de 0,60 em um determinado período, e a uma inflação de 15% neste mesmo período é de... Bom, então olha lá, vamos ver. O que ele deu? Ele deu aqui pra gente, ó, vou até anotar aqui. Ele deu a taxa de inflação de 15%, pessoal. E ele também deu aqui pra gente a taxa real. Taxa real de 0,60%. Tudo bem? Ele quer saber o quê? Ele quer saber a taxa nominal, né? Ou também chamada de taxa aparente. É isso que ele quer saber na questão, tá? Então vamos lá, vamos usar a formulazinha? Usando a formulazinha, o que a gente vai ter? Usando a formulazinha, a gente tem assim, ó. 1 mais a taxa nominal é igual a 1 mais a taxa de inflação vezes 1 mais a taxa real. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou ficar assim, ó. 1 mais a taxa nominal é igual a 1 mais a taxa de inflação é 15%. Como que é 15% em decimal? 0,15 vezes 1 mais a taxa real. Pessoal, a taxa real é de 0,60%. Como que é 0,60% em decimal? É 0,006, tá? Isso aí é uma taxa de 0,6 ou 0,60, tá? Bom, e agora o que eu vou ter? Eu vou ter 1 mais a taxa nominal. Isso aqui é igual ao quê? A 1,15 vezes 1,006. Tudo bem? Então aqui eu vou ter 1 mais a taxa nominal vai ser igual a essa conta aqui que eu vou resolver agora, 1,15 vezes 1,006. Vamos fazer? 1,15 vezes 1,006. Isso vai dar 1,1569. Então, o resultado aqui deu 1,1569. Bom, agora eu vou subtrair 1, né? Então, o que eu vou ter? A taxa nominal, ou taxa aparente, tanto faz, é igual a 1,1569 menos 1. Então, a minha taxa nominal vai ser 0,1569, ou minha taxa nominal é igual ao quê? Minha taxa nominal vai ser 15,69%. Bom, isso aqui era a taxa de ganho aparente, né? Taxa de juros aparente, que corresponde a essa taxa de 0,60 em um determinado período a uma inflação de 15%. Tá? Era o que o problema queria, taxa de juros aparente, tá? Então aqui é aparente. Aparente ou nominal.
Vamos para a próxima. Questão 82. Se em determinado ano o salário mínimo nacional foi reajustado, aumentado em 6,89% nesse ano, né? E nesse mesmo período, ou seja, nesse mesmo ano, o IPCA, lembra? A gente falou sobre IPCA lá na aula. O IPCA é o índice oficial que registra a inflação no nosso país, né? IPCA é de 5%. Então a inflação foi de 5% aí oficial. Então o aumento real do poder de compra do salário mínimo será de quanto? Ou seja, essa questão ela diz o seguinte, ó. Determinado ano o salário mínimo aumentou, tá? O salário mínimo aumentou. Só que esse aumento que ele deu não é um aumento real. Como que a gente acha o aumento real? Descontando a inflação. Então ele quer saber qual é o aumento real. Então olha lá. Eu tenho que o salário, ó, o salário mínimo, ele teve um aumento de 6,89% nesse ano, tá? O salário teve esse aumento aí. Pessoal, lembre-se, né? Isso aqui é um aumento que... Isso é um aumento aparente. É um aumento falso, é um aumento nominal. É um aumento sem ser descontado ainda a inflação. Agora eu quero saber o aumento real. E ele me falou o seguinte, ele me falou que nesse ano o IPCA, que registra a inflação oficial, foi de 5% nesse ano, tá? Então, assim, descontada a inflação, qual que seria o aumento real? Então ele quer saber o aumento real do salário das pessoas, o aumento real do poder de compra desse salário, né? Porque se o salário aumenta, mas as coisas também aumentam, significa que esse aumento que você teve não foi um aumento real, entendeu? Então a gente precisa descontar essa inflação para achar esse aumento real. Mas cuidado, esse desconto da inflação não é uma mera conta de subtrair. Não basta você pegar o 6,89% que aumentou o salário e subtrair 5% e achar que o salário aumentou 1,89%. Isso aí seria uma conta simples de se fazer, mas que não expressa a realidade. Como que a gente faz para expressar a realidade? É assim, ó, a gente faz... Pode ser pela fórmula, né, que eu já mostrei para vocês, ou a gente pode fazer com fator de correção. Então, fator de correção, o que, pessoal? O fator de correção nominal, ou aparente, né, dividido pelo fator de correção do quê? O fator de correção da inflação. Isso vai ser igual ao fator de correção o quê? O fator de correção real, tá? Então essa é a ideia aqui que a gente vai utilizar para resolver esse problema, tá? Então vamos lá, vamos utilizar essa ideia aqui. Como é que vai ficar então? Vai ficar assim, ó. Qual que é o fator de correção nominal, né? Ou aparente? Se subiu 6,89, o fator de correção é 1 mais esse aumento em decimal, né? Ou seja, 100% mais 6,89%, entendeu? 100% mais 6,89%. Esse é o fator de correção, que vai dar 106,89%, né? Ou, em decimal, 1,0689. Esse é o fator de correção aparente. Dividido agora pelo fator de correção da inflação. Se a inflação aumentou 5%, então o fator de correção vai ser 100% mais 5%. 100% mais 5%, 105%. Em decimal, 105% é 1,05. Isso aqui é o fator de correção o quê, pessoal? O fator de correção real, tá? Vamos fazer essa conta, então, para ver quanto que é. 1,0689 dividido por 1,05. Essa é a conta que a gente tem que fazer.
Isso vai dar 1,018. 1,018. Isso aqui é o nosso fator de correção real. Cuidado, pessoal. Agora a gente precisa interpretar esse fator de correção. Lembra? Esse fator de correção, ele induz ao quê? Ele induz a você perceber que isso é 1 mais 0,018. Tudo bem? Lembre-se disso. Esse cara aqui é o que já era, é o 100%, é o início. E esse cara aqui é o aumento real. Tudo bem? Então, de aumento real, o que nós tivemos? De aumento real nós tivemos 18... Não, perdão. Tivemos 0... Oh, meu Deus. Tivemos 1,8%. Tá? De aumento real nós tivemos 1,8%. Isso aqui é o aumento real. Tá? Esse foi o aumento real, 1,8%. Esse número decimal aqui, ó, esse número decimal 0,018, como é que eu passo ele para a porcentagem? Anda com a vírgula 2 casas para frente, né? Então, você tira a vírgula daqui, vou mostrar aqui. Você tira a vírgula daqui e vem com ela andando 2 casas para frente, tudo bem? Ela vai ficar entre o 1 e o 8, tudo bem? Então, 1,8%. Esse foi o nosso aumento real, tá bom? Vamos para a próxima. Questão 88. Um banco, ao realizar um empréstimo, oferece taxas pré-estabelecidas, emprestando 10 mil, receberá no prazo máximo de 1 ano o valor de 13 mil. Se a inflação do período foi de 3%, determine a taxa real de juros do empréstimo. Então vamos lá, pessoal. É uma operação de empréstimo bancário, onde a pessoa pegou 10 mil e devolveu 13, né? Então olha aqui. Primeiro vamos calcular aqui a taxa de juros aparente. Como que eu calculo essa taxa de juros aparente? Pessoal, tem várias maneiras de se calcular, né? Uma das maneiras seria você utilizar aqui a fórmula, né, do montante, né? Que a gente iria achar ela muito facilmente, que seria a gente fazer assim, ó. Montante igual a capital que multiplica 1 mais I elevado a N, não é isso? Aí no capital a gente ia usar o que no lugar do capital? 10 mil, né? No lugar do N, a gente pode utilizar 1. Por que 1? Porque a gente estabelece o prazo de 1 ano, né? Que está dizendo aqui que foi em 1 ano, no prazo máximo de 1 ano. E aí a gente acharia essa taxa aqui, a gente acharia essa taxa ao ano. Tudo bem? Se a gente fizesse isso, a gente acharia essa taxa ao ano. Isso é uma maneira de fazer. A gente já fez várias questões assim, tá? E é bem tranquilo de fazer. Porém, eu vou explorar aqui uma nova maneira de fazer para a gente ter mais opções aí, né? Essa é uma questão que muito tranquilamente a gente pode fazer assim. Olha, presta atenção. Os juros, né? Dá para a gente perceber facilmente que os juros em valor absoluto, J, foi igual a 3 mil. Dá para perceber isso facilmente. Por quê? Porque o cara pegou 10 mil e devolveu 13, né? Então, quanto ele pagou de juros? Ele pagou 3 mil. Tudo bem. Então, eu quero saber, nesse 1 ano inteiro, qual foi o percentual que ele pagou de juros. Pessoal, para eu saber o percentual, basta eu pegar o meu juros, que é 3 mil, e dividir pelo tanto que eu peguei, pelo total. Quanto que eu peguei? 10 mil. Pronto, bem tranquilo, né?
E como eu quero em porcentagem, eu vou matar aqui, ó, 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. Assim eu já acho isso aqui em porcentagem. 30%. Pronto. Uma conta bem simples, a gente calculou o percentual de juros. Então isso aqui, ó, em um ano, né? Em um ano ele pagou 30% de juros. Pessoal, o que é isso que a gente acabou de calcular? Isso aqui é a taxa nominal, ou também chamada de taxa aparente. Lembrando que essa taxa está ao ano, né? Só de curiosidade, tá? Essa taxa está ao ano, 30% ao ano. Beleza, agora que a gente já sabe a taxa nominal, e ele já falou a taxa da inflação, né? Vou até anotar aqui do lado, ó, a taxa da inflação, ó. Taxa da inflação é de 3% nesse ano, né? Então basta eu achar a minha taxa real, né? Como que eu vou fazer para achar essa minha taxa real? Vou utilizar a fórmula aqui nesse problema, tá? Então como é que vai ficar? Vai ficar 1 mais a taxa nominal é igual a 1 mais a taxa da inflação vezes 1 mais a taxa real. Não é isso? Então aqui ficou 1 mais a taxa nominal. Quanto que é a taxa nominal? 30%. Vamos escrever em decimal. Como que é 30% em decimal? 0,3 ou 0,30, tanto faz, é a mesma coisa. É igual ao quê? 1 mais a taxa da inflação. Qual é a taxa da inflação? 3%. Como que eu escrevo 3% em decimal? 0,03 vezes 1 mais a taxa real, IR, que eu quero saber. Tudo bem? Bom, tranquilo. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 1,3, né? 1 mais 0,3, 1,3. É igual a 1,03 vezes a taxa da inflação. Aqui, 1 mais a taxa real. Tudo bem? Vou dividir por 1,03. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 1,3 dividido por 1,03 é igual a 1 mais a taxa real. Agora vamos fazer essa divisão aqui, né? 1,3 dividido por 1,03. 1,3 dividido por 1,03. Isso aqui está dando 1,2621 aproximadamente, tá? Então, 1,2621 é igual a 1 mais a taxa real. Agora eu faço o quê? Eu vou subtrair 1, né? Então vai ficar 1,2621 menos 1 é igual a taxa real. E aqui, vou botar um espacinho aqui do lado para a gente terminar a conta. Eu fiquei com uma taxa real igual a 0,2621, ou, em porcentagem, uma taxa real igual a 26,21%. Era isso aqui que o problema queria, né? Qual que era a taxa real desses juros. Então, o banco, na verdade, tem uma taxa real de juros de 26,21% que ele cobra, né? E não foi essa taxa aparente aqui de 30%. Ou seja, os juros que a pessoa pagou, na verdade, foi mais baixo, o juros real, né? Foi mais baixo do que os juros que ela pensou que estava pagando, tá? Por conta da inflação, né? Vamos para a próxima. Bom, essa aqui é a última, tá? Sabe-se que a inflação anual foi de 6,5%. Então, já vou anotar esse dado aqui, tá? Taxa de inflação, 6,5%. Bom? Para obter ganho real de 10% acima da inflação,
Os salários devem ser reajustados em... Então, ele quer que a taxa real, para obter um ganho real de 10%, então ele quer que a taxa real seja de 10%. Então, para que tenha um ganho real de 10%, aí ele pergunta, os salários devem ser reajustados em que porcentagem, né? É o que ele deve estar querendo saber. Então, ele está querendo saber o que aqui? Ele está querendo saber a taxa nominal, ou taxa aparente, né? Do reajuste. Então, eu vou reajustar os salários em quantos por cento? Numa taxa que eu chamo de taxa aparente. E aí, como que eu vou fazer isso? Vamos lá. Eu vou pegar aqui, vou fazer essa aqui pela fórmula também, tá bom? Então, aqui o que eu vou ter? Eu vou ter aqui 1 mais a taxa aparente, ou taxa nominal, né? É igual a 1 mais a taxa de inflação vezes 1 mais a taxa real. Bem tranquila, né? Então, aqui o que a gente vai ter? A gente vai ter 1 mais a taxa nominal é igual a 1 mais... Quanto que é a taxa de inflação? 6,5%. Como que eu escrevo isso em decimal? 0,065 vezes 1 mais a taxa real. Qual que é a taxa real? 10%. Como que eu escrevo 10% em decimal? 0,1 ou 0,10 é a mesma coisa, tá? Pessoal, escrever 0,1 ou 0,10 é a mesma coisa, tá? São iguais. Por quê? Porque esse zero aí, depois da vírgula, né, nas últimas casas, ele é não significativo, tá? Então, tanto faz. Então, aqui o que eu vou ter? Eu vou ter 1 mais a taxa nominal é igual a... Vamos fazer essa soma aqui. 1 mais 0,065 é 1,065 vezes 1 mais 0,1 é 1,1. Tudo bem? Então, aqui eu vou ter 1 mais a taxa nominal vai ser igual a... Vamos fazer essa conta aqui. 1,065 vezes 1,1. Então, isso aqui vai me dar 1,1715. 1,1715, tá? Fizemos a conta, deu isso aí. Agora eu faço o quê? Eu vou subtrair 1, né? Então, a minha taxa nominal vai ser 1,1715 menos 1. A minha taxa nominal, ou aparente, né? É igual a 0,1715. Ou o que, pessoal? Em porcentagem, nós vamos ter uma taxa nominal igual a aproximadamente 17,15%. Esse aqui é o valor que o salário tem que ser reajustado. O salário tem que ser reajustado 17,15% para que com uma inflação de 6,5%, isso represente um ganho real, um aumento real de 10%, tá? Essa era a última questão que a gente tinha para fazer aí, das que eu tinha separado hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da resolução das questões. Esse bloco foi só sobre taxa real e taxa nominal. Se você ficou com alguma dúvida em algum dos outros tópicos de juros ou de porcentagem, volta, assiste às aulas novamente, tenta fazer os exercícios, assiste as resoluções que eu já fiz de exercícios, tá? Que eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Se mesmo assim tiver alguma coisa que você ainda está com uma dúvida que você não consegue sanar, escreve lá nos comentários para mim, que à medida do possível eu vou tentar ajudar vocês lá nos comentários ou até mesmo criar um vídeo novo aí só para sanar dúvidas que tenham ficado, que as pessoas não tenham conseguido realmente sanar. Mas o tópico de porcentagem e de juros, a playlist lá que a gente criou, tá? De porcentagem de juros no nosso canal, tá muito rica. Só de juros tem 10 aulas, de porcentagem tem 7 aulas, tem muita resolução de exercícios, muito conteúdo. Então assiste todas as aulas,
desde a 1 até a última, devagar, com calma, veja, revê, dá pausa, tenta fazer, que eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem, tá? Pessoal, a gente terminou hoje aí a playlist de matemática financeira básica, que abrangia porcentagem e juros, tá bom? A partir aí dos próximos dias, a gente já vai começar com uma nova playlist aí para vocês de um outro tópico super interessante de matemática. Grande abraço, boa quarentena para vocês aí, fiquem em casa e estudem com força. Até mais!